frente ao rio Itiberê, em Paranaguá, está o Museu de Arqueologia e Artes Populares. Referência na cidade, foi inaugurado na década de 60 em um prédio com mais de 250 anos de idade. Construção histórica, cercada de lendas. A Ana Luísa é diretora aqui do museu. Ana, é um prédio muito antigo esse aqui? Muito antigo. É um prédio que ele foi construído no início do século XVIII para a construção de um colégio jesuíta. Veja, os jesuítas eles tiveram um papel civilizador muito importante enfim, em todas as colônias, tanto da Espanha quanto de Portugal. Então, a prática de criação de colégios era muito corrente naquela época, porque se constituíam em espaços de, além de ter uma educação religiosa, ter um espaço assim, de desenvolvimento, de conhecimento, de alfabetização e toda outra parte de ensino ligada a isso. Então, ele foi construído ao longo dessa primeira metade do século XVIII e por volta de 1750, mais ou menos, ele é inaugurado efetivamente, mas ele já tinha desenvolvimento de algumas atividades como colégio jesuíta. E aí esse prédio ele foi, ao longo da história dele, ocupado de diferentes formas. A primeira ocupação após a saída dos jesuítas vai ser feita pelo coronel Botelho, que se instala aqui com a missão de construção do forte, lá na Ilha do Mel, da fortaleza da Ilha do Mel. Então, ele se instala aqui já como um estabelecimento militar. Então, ele deixa de ser um colégio jesuíta e passa a sede morar esse coronel com a sua família. Depois, ele vai se constituir num espaço de ocupação de tiro de guerra. Então, ele vai ter ainda configurado essa ocupação militar e alfândega. Então, ele vai estar ligado à parte assim, de administração, alfândega, tiro de guerra. E, finalmente, no final, aí já no século XX, ele vai passar para a guarda da Universidade Federal do Paraná em 1958. Antes disso, em 1938, ele vai ser uma das primeiras edificações, como tantas outras no Brasil, a serem tombadas pelo recém-criado Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já estava muito decaído, muito abandonado, e aí foi feito o primeiro grande projeto de restauro desse prédio para abrigar, então, o recém-criado Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá. Isso foi obra, entre outras tantas coisas, do professor José Loureiro Fernandes, que foi professor da universidade, um paranaense assim, muito prestigioso, médico, e que entra assim, por um desejo de ampliar seus conhecimentos na área da antropologia, da arqueologia, e vai ser, na verdade, um mentor de toda uma geração de arqueólogos pioneiros no Brasil, inclusive o professor Igor Schmitz, professor emérito da nossa universidade, vai ser formado, vai ter os primeiros cursos promovidos pela iniciativa do Loureiro Fernandes. Então, qual era a ideia? Isso daqui é um museu universitário. Então, era a ideia de desenvolver pesquisas, formar um acervo e a parte da educação. E a ideia original era de que o museu, como ainda hoje eu acho que claro que com as suas diferenças, é um espaço de educação, digamos, informal. Você vê lá nos documentos do museu na origem, é um espaço assim, de educação popular. E assim, lembrando que essa construção ela é o único exemplar em 3 andares no sul do Brasil como construção jesuíta. Então, ela tem essa singularidade, quer dizer, fora o valor arquitetônico dela, quer dizer, essas paredes grandes, o claustro lá embaixo, toda uma edificação, essa austeridade, digamos, a aparência externa, você vê que não é uma construção com muitos detalhes, muitas
né, rococós, essas coisas, ela segue um padrão assim da ideia assim de uma austeridade assim religiosa, que era o que está na origem desse tipo de construção jesuíta, né? E aí nós temos toda essa construção, ela segue um padrão dessa. Se você chegar em outros locais na América espanhola, na Iberoamérica, onde você tem a influência da presença jesuíta, o padrão de edificações é esse, são você vai encontrar as mesmas características as que mesmas encontra aqui. as paredes largas, os arcos como tem lá embaixo, quer dizer, é um padrão arquitetônico que se esparramou pelo Império Colonial, no caso o Império Colonial Português, não era só no Brasil, na África e na Ásia também, em Goa, é capaz de você encontrar algumas construções na Índia que tem esse mesmo tipo de formato. Ana, a gente está num prédio, uma construção de mais de 200 anos. Esse prédio, por ser bastante antigo, ele tem muitas lendas, muitas histórias. Olha, com certeza, tem muitas histórias e lendas, assim. Veja, quando era um colégio jesuíta, enfim, depois que deixou de ser, surgiam lendas e falas na cidade de que tinha fantasmas, de que tinham tesouros escondidos, e essa coisa do tesouro foi muito forte, inclusive porque há uns 5 anos atrás eu fui procurada por um garimpeiro aqui em Paranaguá e ele me falava que tinha um sonho, estava tendo um pesadelo, que tinha um padre jesuíta que aparecia no sonho que falava, você tem que escavar, vai lá e faz isso e tal, que você tem um tesouro, tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, tem uma coroa e tal. E ele falou, aí ele foi me procurar para que eu autorizasse ele a fazer escavação aqui. Aí eu falei, olha, eu acho legal, interessante seu sonho, mas se eu fizer isso, você se livra do seu sonho e eu vou para a cadeia, porque não pode. Vai ser um pesadelo para vai você. Ser. Mas é uma coisa recorrente, assim, de que tem tesouros. A ideia de que quando os jesuítas foram expulsos, eles tinham muitas coisas e deixaram escondidas aqui. Na verdade, isso nunca, né, nunca aconteceu, embora já tivessem algumas pessoas ao longo desses anos que fizeram aqui e ali uma escavação clandestina, né? Não quando estava com a universidade, antes disso, em função dessas falas. A ideia de que aqui tem um túnel que vai até a fonte lá adiante e que os jesuítas então saíam à noite, iam para umas casas de mulheres com pouca virtude, digamos assim. Então, sempre teve histórias, fantasmas, a ideia de que aqui era uma prisão e tinha os escravos presos, então as correntes, então tinha gente que ouvia barulho de corrente passar. Enfim, sempre, né, eu acho que esses elementos, eles alimentam o imaginário popular e que são importantes. Não dá para a gente falar assim, só é uma bobagem. Eu acho que eles têm um sentido e a gente tem que aprender a respeitar também esse sentido, por mais engraçado que possa parecer, trágico, mas ele é uma referência e eu acho que a gente pode ajudar isso em outras direções, assim, aproveitando esses elementos para fazer, por exemplo, trabalhos educativos com crianças, recuperando essas histórias, né? Então, eu acho que tem um eixo de ação assim que a gente tem que explorar, porque ele tá, é isso, vou fazer o quê? Inventar outra história? Podemos inventar daqui a 200 anos, né, outra história, outra situação, porque essas coisas mudam, felizmente. Eu trabalho aqui desde 2002 e eu tenho as pessoas aqui. E essas pessoas são um tesouro, para mim são, e que me deram ânimo para continuar. Mas os fantasmas, não esses, os jesuítas, eu encontrei. E às vezes, quando eu menos espero, eu encontro. Mas, enfim, eu acho que isso faz parte quando você tem que administrar. Um museu universitário, ele é um espaço, assim, desprezado
pela própria comunidade universitária, infelizmente. Há pouco conhecimento do espaço assim, de trabalho que a gente tem. Então, nós temos que fazer toda uma luta interna na universidade de sensibilização e externa também com relação à comunidade, de compreender, romper com esses estereótipos que os museus é só velharia, né? E até é engraçado, porque às vezes olhavam para mim e falavam: nossa, você dirige o museu, mas você é tão novinha. A ideia de achar assim, também não sou novinha, mas que tinha que ser assim, quem cuida de museu é gente velha. E felizmente, hoje especialmente, nós temos aqui em Paranaguá, acho que mais de 15 estudantes da faculdade que viram e atenderam a uma chamada nossa de ver aqui como um espaço de aprendizagem, de estágio, de desenvolvimento de pesquisa. Isso é maravilhoso, ter jovens trabalhando aqui com a gente. Então, isso para nós isso é o tesouro. Para mim, esse é o tesouro, isso que eu acho assim, desde que eu assumi, eu sempre falava assim, eu acho que a Universidade Federal do Paraná tem uma joia muito preciosa na sua mão. E essa joia é toda essa história desse museu, esse espaço e as pessoas que aqui estão e que continuam, né, fazendo seu trabalho, comprometidas e com um projeto de que isso siga em frente. Olha só onde a gente veio bater um papo agora, aqui na Conversadeira. Era um costume da época? Era, eu acho que as opções, né, que tinha na época e uma coisa assim de sociabilidade, assim, de olhar a rua, ver o movimento das pessoas, quem passou, quem foi, quem veio, quem chegou. Então, acho que era um espaço assim de interação bem interessante. Não tinha televisão, as pessoas assistiam o que acontecia na rua. Olhava a janela, via a paisagem, sentia esse calor, né, agradável lá de fora. E, enfim, era um espaço assim, de sociabilidade, de encontro, das pessoas sentarem, conversarem. E também, assim, pode ser que ficasse assim, rezando, sei lá, uma coisa também ligada a isso. Mas esse espaço, assim, sentar na janela, né, você está olhando a rua, vendo que passa. Era a diversão da época. Eu acho que sim, devia ser a melhor diversão, inclusive olhar na janela. O rio ficava aqui na beirinha. Vinha bem pertinho. Então, sabe, podia até estender uma vara de pescar e pescar uns peixinhos. Fazer tudo da janela. Não, era um espaço assim de interação também com a vida da cidade, que tinha um outro perfil, né? Não tinha carro andando, era junta de burro, cavalo, carroças. Era outra cidade, né? A gente tem uma vaga ideia do que era, mas era outro mundo também, né? Em que o conversar ele tinha um outro estatuto, uma outra importância. As pessoas encontrarem assim, que nem a gente está se olhando aqui e conversar. Não tinha internet. Não tinha esses meios fazendo outras mediações. Então era outro momento da vida, né? Diferente.